Olá, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o princípio fundamental de contagem. Meu nome, vocês já sabem, Robson Luiz da Cunha. Trabalho na escola Ricieros Natali de Caçapava, né? Sou professor de matemática e coordenador de área lá. Certo? Aqui embaixo está a minha habilidade. E vamos começar. É um pouquinho extenso, mas eu vou explicar da melhor maneira possível. Vamos lá. A análise combinatória é utilizada para resolver problemas de contagem. Então nós vamos trabalhar um pouquinho de análise combinatória. Utilizando os processos combinatórios é possível determinar o número de combinações, arranjos e permutações possíveis. Então você analisa loteria, você analisa a quantidade de placa, você analisa formas de eu encaminhar por exemplo, um jogo de futebol, quais probabilidades de um jogo de futebol, formas de eu colocar pessoas numa fila. Então isso vai ser o nosso trabalho hoje. Primeira passagem hoje vai ser princípio fundamental da contagem. Quais combinações você está lá no guarda-roupa? Quantas combinações, por exemplo, uma menina que tem 6 camisas, 4 saias e 2 sapatos. Qual a quantidade de combinação? Eu fiz um jeito aqui que eu posso combinar uma camisa com uma saia e com esse sapato. A camisa azul com a saia azul com o sapato vermelho. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso começando pela camisa azul. Se fosse a camisa laranja, mais 8. Então eu tenho 8, 8, 8, 8, 8, 8. 6 vezes 8, 48. Nossa, tem um jeito de fazer isso bem fácil? Tem sim. Olha só, a outra forma que temos para resolver este problema é utilizando o princípio fundamental da contagem. Total de camisas vezes total de saias vezes total de sapato. Então 6 camisas vezes 4 saias vezes 2 eu tenho 48. Interessante, né? Vamos à atividade 1. Vamos trabalhar um pouquinho a atividade 1. Vamos lá? Considere as seguintes situações. Uma menina vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de 4 saias e 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades da escolha da menina. Tenta resolver vocês aí, que é bem fácil. Eu já vou colocar a resposta para vocês. Vamos lá? Então eu tenho, ó, resposta. Eu tenho 4 saias e 5 blusas. 4 vezes 5 eu tenho, na verdade, eu tenho 20 maneiras. Eu tenho 4 saias e 20 blusas. 4 vezes 5 igual 20. Bem tranquilo, né? Vou colocar aqui bem mais arrumado. E agora vamos mudar um pouquinho. Então, combinações é só multiplicar o que nós temos, né? As combinações que nós temos, a quantidade de cada objeto, multiplica aqui a quantidade de combinações que podemos ter. E agora o seguinte, os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 842 e 872 não repetem algarismos, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 e 900. Então aqui tem 3 algarismos. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 algarismos diferentes, aqui iguais. Quantos números de 3 algarismos podem escrever-se? Vamos lá? Quantos números de 3 algarismos podem escrever-se? Todos começarem com 3 e os outros podem repetir. Então, quantos algarismos eu vou estar na primeira casa? Somente o 3. Então, eu vou ter um algarismo só. Um algarismo só.
E na segunda casa, eu vou poder colocar qualquer algarismo com repetição. Então eu posso colocar de 0 a 9. De 0 a 9 eu tenho 10. Na segunda casa, eu posso colocar todos os algarismos do nosso sistema numérico repetindo. Né? Se eu coloquei o 0 aqui, eu posso colocar o 0 aqui também. Se eu coloquei 1 aqui, eu posso colocar 1 aqui também. Então, se na segunda casa eu coloquei o 3, o 4, aliás, aqui eu posso colocar o 4 também. Então, qual a quantidade de algarismos que eu posso colocar aqui? 10 também, de 0 a 9. Então, agora nós vamos fazer as combinações. Na primeira casa eu podia colocar o 3, então só um algarismo. Na segunda casa eu poderia colocar 10. Na terceira casa eu posso colocar mais 10. Então, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 possibilidades, 100 números diferentes. Números eu tenho então, tá? Não é difícil, né? Vamos lá. Todos começaram com 3 ou 4 e os outros podem repetir. Então na primeira casa pode ser 3 ou 4. Quantos algarismos eu tenho? O 3 ou 4. Então eu tenho 2 algarismos. E na segunda casa, todos de 0 a 9. Então eu tenho 10 algarismos. E na terceira casa, todos de 0 a 9. Então eu tenho 10 algarismos. Então na primeira casa eu tenho quantos? 2, 3 ou 4. Então eu tenho 2 vezes 10, 20. Vezes 10, 200. Certo? Muito bem. Vamos lá? E aqui nós temos quantos números de 4 algarismos distintos temos? 4 algarismos distintos. Então, o primeiro número aqui, eu posso colocar de 0 a 9? Não, o 0 à esquerda não fica. Então, eu vou colocar de 1 a 9. Então, na primeira casa, eu tenho 9 números. 9 números. Primeira casa. Na segunda posição, 9 também. Porque o que repetiu? Se eu coloquei 3 aqui, eu não posso colocar aqui. Então, eu vou ter 8. Porém, agora entrou o... Porém, agora o 0 pode entrar. Se eu coloquei o 3 na primeira, ele não pode. São distintos. Então, eu vou colocar na segunda casa. Ou vai ter condições de colocar quantos números? Vai ter condições de colocar 9 números. 9 números. Na terceira casa, eu tenho possibilidade de colocar 8 números. Por quê? O que eu coloquei na primeira posição, eu não posso repetir na terceira posição, porque estão distintos. Se eu coloquei 3 aqui, aqui não pode colocar 3, então 1 já foi, então só tenho 9. Se na segunda posição eu coloquei 1, então eu não posso colocar 1 aqui, porque não pode repetir. Então 3 e 1 já foi, então eu tenho 8 possibilidades. Na terceira posição, 8 possibilidades. Na quarta posição, se eu coloquei o número aqui, o outro aqui e o outro aqui, esse aqui nessa quarta posição não pode repetir os números que eu coloquei aqui. Então, se eu tenho 10 algarismos, já coloquei 3, então eu tenho a possibilidade de colocar somente 7 algarismos. E aí vamos multiplicar. 9 vezes 9, vezes 8, vezes 7, eu tenho uma quantidade de 4.536 números. Desafio. Considere os números 1, 2, 3 e 4, todos os números de 4 algarismos distintos, que podemos formar com eles. Imagine que todos esses números serão ordenados do menor para o menor. Isso feito, a primeira fila será 1234, a segunda 1243. E aí, por diante, o terceiro é 1324. Só vou trocando, não pode repetir. Até chegar a 4.321. Qual seria a posição de 4.321? Então, a primeira posição, 1234. Essa aqui seria a segunda e essa a terceira. A quarta, vamos ver aqui, ó, vamos calcular a quantidade de números. Esse aqui não é o último, vamos calcular a quantidade de números que eu tenho no total. Então, vamos lá. Na primeira posição, eu posso colocar o 1. São 4. Então, na primeira posição, eu posso colocar, então, 4 números. Na segunda posição, eu posso colocar somente 3 números, né? Porque eu não posso repetir. Já coloquei 1. Na segunda posição, eu posso colocar
somente 2 números, porque eu já coloquei um na primeira, por exemplo, eu tenho 4 números, tem de 1 a 4, tem 1, 2, o 3 e o 4. Se eu coloquei um aqui, ele não pode entrar aqui, então pode só entrar o 2, o 3 e o 4, então tem 3 possibilidades. Se eu coloquei na terceira posição o 2 aqui, eu só posso colocar o 3 e o 4, são 2 possibilidades. E na última, um número só que sobrou, porque eu já usei 3 de 4 números, então eu tenho 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 números. Olha só. Na primeira posição tem todos os números, né? Aí já usei 1. Na segunda posição só posso usar só 3. Na segunda posição eu posso usar só 2, porque eu já usei 2 aqui, ó. E na última posição só o que sobrou. 24 números tem, se eu tiver de 1 a 4, sem poder repetir, formando. Observação. Os que começam com 1 são 6 possibilidades. Os que começam com 2 também são 6 possibilidades. Os que começam com 3 também são 6 possibilidades. E os que começam com 4 são 6 possibilidades. Tá? Muito bem. Vamos lá. Agora, a quantidade de placas de carro. Olha só. Rio de Janeiro. É que a placa no sistema está mudando agora de placa, né? Mas essa é a placa que a gente sempre usa. Então vamos usar 26 letras do alfabeto, incluindo o Y, W e o K. Então, aqui tem a condição de entrar 26 letras. Aqui, 26 letras, porque a placa pode repetir. Pode ser A. 26, 26, 26. E depois são os números. Quantos números tem? Nós temos de 0 a 9, tem 10. Então aqui pode entrar um dos 10 números, né? Pode ser o 9, pode ser o 8. Aqui pode repetir, pode ser o 9, o 8 de novo, né? Então 10, o algarismo pode ser aqui, 10 pode ser aqui, 10 pode ser aqui e 10 pode ser aqui. Quantas placas tem ao todo, então, no Brasil? Primeira posição, vamos repetir de novo. Primeira posição, 26 letras do alfabeto. Segunda posição, 26 letras do alfabeto. Terceira posição, 26 letras do alfabeto. Quarta posição, quinta posição, sexta posição, sétima posição. Voltando. Quarta posição, são os números de 0 a 9, são 10 algarismos. Então 10 algarismo aqui, 10 algarismo aqui, 10 algarismo aqui e 10 algarismo aqui. Então eu tenho 26, eu vou multiplicar tudo. A quantidade de letras é a quantidade de números. 26 vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, igual eu tenho 175.760.000 placas no Brasil pode ter. E já está estourando isso, está fazendo novos tipos de combinações de placas. Certo? Formação de filas sem e com elementos repetidos. As filas. Quando duas pessoas A e B colocadas assim em fila, há apenas duas possibilidades. Primeiro vem A e depois B. Nós chamamos isso de anagrama. Certo? Quando mistura as letras. Se for entrar uma pessoa com a letra C, então eu tenho 3. A, B e C. Quantas formações que eu tenho? Olha aqui, ó, 6. Professor, preciso fazer assim? Não. É só fazer o fatorial de 3. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. 6. Se fosse 4 letras, A, B, C, D. Fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 24. Atividade do caderno do aluno segundo ano. Considera a palavra cabo. Se trocarmos a ordem dessa letra, fazer o anagrama, como eu expliquei agora há pouco, formamos agrupamentos de letras. De 4 letras eu tenho fatorial de 4, que seria 24. No caso, começando com a letra A, então eu vou ter fatorial de 3. Vai sobrar a letra B, C e O. 3 letras que podem se misturar. E o A fica fixo. Então, fatorial de 3 vai ser 6. 6 letras começando com A. Olha lá. 6 palavras, né? 6 anagramas, na verdade, né? Começando com A. Agora, se for terminando com O, ele vai ficar fixo. Eu só vou trabalhar o A, o C e o B. Eu faço o fatorial de 3 letras. O A, o C e o B. 3 vezes 2 vezes 1. Um a mais aqui que eu não sei o que eu estou fazendo.
que vai dar 6 anagramas. Certo? A mesma coisa que foi feito aqui, fez embaixo, só que aqui fica fixo o O no final. E você faz anagrama só das outras 3 letras que sobram. Certo? Pessoal, muito obrigado. Alunos da Recieres, eu vou estar mandando o formulário e esse vídeo dentro do formulário também. Agradeço a compreensão de todos. Meu muito obrigado.